Graça e paz, shalom, paz de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o assunto que eu vou passar aqui é um assunto um pouco polêmico. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: isso é um pensamento particular meu, certo? Então, eu não quero que vocês tomem isso para vocês. Orem a Deus e cada um faz o que sentir. No meu ponto de vista, eu não estou aqui para criar alguma coisa nova. Eu gostaria de passar esse ponto de vista que eu tenho nas Escrituras para os irmãos, sabe por quê? Porque seria injusto eu, como uma pessoa que estou aqui tentando passar a palavra de Deus, não contar esse sentimento que posso estar errado, não tem problema. Se eu estiver errado, não é um erro que traz prejuízo, entendeu? Não vai me trazer prejuízo. E também isso também não vai condenar você, não vai condenar a igreja. Porque nós não somos salvos pela lei. Em Efésios está bem claro, irmão. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Em Colossenses, salvo eu, capítulo 2, está escrito assim: ninguém vos julgue, nem pelo comer, nem pelos dias de festa, e nem pelos sábados. Está escrito também. Também está escrito assim, que o Senhor Jesus é o Senhor do sábado, certo? O Senhor Jesus guardava o sábado, porque ele era judeu, ele tinha que cumprir a lei. Então o assunto é referente ao sábado. O sábado não salva o homem. O homem não foi feito por causa do sábado. O sábado foi feito para dar um descanso para o homem, correto? Vocês concordam comigo? Então, até aí todo mundo vai concordar. Mas dizer agora o que eu vou falar, pode alguém entender diferente. Mas não quer dizer que você tem que fazer isso. Isso é uma coisa que Deus me dá de fazer. Ainda não faço perfeito, porque aqui eu estou no Ocidente. Eu não estou no Oriente Médio. Se eu estivesse lá, eu não ia ver mal nenhum em fazer isso. Não me condenaria e eu não estaria passando por nada por cima da lei de Cristo, porque eu sei que quem me salvou foi a lei da graça. A lei da graça é a lei da misericórdia, do amor, do perdão. Não tem nada a ver com a lei mosaica. Porém, eu cumpro a lei mosaica. E você também cumpre. Por quê? Você rouba? Não rouba. Você mata? Não mata. Você adultera? Se alguma vez você fez isso, você já pediu perdão. E se por certo, se Deus te perdoou, louvado seja Deus. Você diz falso testemunho? Não faço. Então você está guardando os 10 mandamentos. A única coisa que você não guardou aí foi o Shabat. Por quê? Porque se você procurar em alguma Bíblia das edições paulinas, não vai estar Shabat, vai estar domingo. Se você procurar no catecismo da Igreja Romana, vai estar: lembra-te do dia de domingo para o santificar. Então, vejamos bem. Jesus revogou a lei do Antigo Testamento? Uma pergunta. Então, numa leitura superficial, eu vou explicar aqui para vocês. Eu vou até escrever aqui para ficar mais fácil. De alguns versículos apresentam uma dificuldade, até dando uma impressão de uma contradição. Por quê? Nas Escrituras, alguns religiosos, que não é o nosso caso, nós cremos em Jesus Cristo, nós falamos religião porque eles entendem como religião. Mas a palavra religião vem do religare, certo, irmãos? E muitos desses religiosos, supostamente, entram em contradição para negar as coisas, para criar doutrinas. É claro que a afirmação que o anulamento da lei que foi dada aos israelitas no Monte Sinai é errada. A lei não foi anulada. A lei foi revogada. O Senhor cumpriu a lei. Eu não vim para destruir, eu não vim para... como é que ele falou? Eu não vim para derrubar a lei. Eu vim para cumpri-la, não é? Certo? O Senhor Jesus foi o único que cumpriu a lei. E ele era o Senhor do sábado, porque não só do sábado, mas ele é o Senhor de todo o universo. Agora, no capítulo 5, então quer dizer, aquelas leis que eles receberam no Monte Sinai, elas são ainda válidas. Porque você não rouba, você não mata, você não comete adultério, você não diz falso testemunho.
Porque se você fazer tudo isso, você ainda tem Cristo para pedir perdão. Mas se você não tiver tempo de pedir perdão, a letra vai te matar. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Por isso que tem Cristo. E nenhum homem será salvo pela lei. Nenhum. Está escrito. Nós somos salvos pela graça. Está entendendo, irmão? Estou explicando bem claro para ninguém dizer que eu estou pregando lei aqui. A minha lei é Cristo. Ele me justifica pela graça, certo? Pela fé. E no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus falou assim, Jesus disse, não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar a lei ou os profetas. Vim para cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nem um jota e nem um tio, olha só, irmão, nem um jota e nem um tio, ele não destruiu a lei. Tá? Eu escrevi tudo aqui, irmão, para ficar mais fácil, porque é um estudo, tá? Isso aqui não é uma pregação. Isso aqui eu também não tirei de lugar nenhum. Fui fazendo estudo aqui da Bíblia e fui, tá? Então aqui diz... Perdoa, irmãos. Isso aqui tá um pouquinho assim. Eu já vou arrumar isso aqui, irmão, para não... Nos perdoem que houve um problema, irmãos. Problema técnico. E eu tive que resolver, certo? Por isso que dei uma pausa. Bom, voltando ao assunto, deixando claro, está repetindo de novo, façam só o que vocês sentirem. Isso é um parecer meu, ok? Nós não vamos, irmãos, ser salvos, nenhum de nós, pelas obras da lei. Todavia, a lei ela existe e ela é um estatuto perpétuo. Agora, a palavra perpétuo, para que os irmãos entendam, quer dizer eterno. Deus deu os mandamentos de uma forma eterna. Os mandamentos do Senhor, que são o decálogo, que são os 10 mandamentos. Eu não quero dizer a respeito, irmãos, do mandamento da alimentação, certo? Eu não vou dizer para os irmãos a respeito dos alimentos, dessas coisas, não. Eu estou falando a respeito disso, irmãos. Certo? Os irmãos entendam que eu não estou falando a esse respeito, certo? Por quê? Nós estamos no Ocidente, nós não estamos no Oriente Médio. Lá no Oriente Médio, irmão, quem já foi lá sabe, você não consegue comprar às vezes uma carne de porco lá, você não consegue. É difícil você achar. Até pode achar, mas é difícil. Pelo menos, eu nunca vi isso lá quando eu fui 6 vezes. Porque tanto os muçulmanos como os judeus não comem, certo, irmãos? Então, e nós sabemos que o Senhor Jesus também ensinou que o que entra pela boca do homem não contamina o homem, mas sim aquilo que sai da boca do homem. Então isso não é doutrina para a salvação. Eu penso assim, seria uma doutrina até boa, sabe para quê? Para a saúde. Porque tem tantas doenças, eu conheço pessoas que ficaram doentes por causa da carne de porco. Mas hoje é tudo tratado diferente. Bom, vamos entrar nesse assunto de alimentação, porque não é isso que eu quero falar. Eu também, ninguém vai ser salvo por causa de comida, irmão. O reino de Deus não consiste nem em comida nem em bebida. Mas eu quero falar sobre o Shabat, sobre o sábado. O que eu sinto do sábado. Nós como cristãos, eu já ouvi irmãos do ministério, da congregação, falar que domingo é o dia do Senhor. Eu já ouvi em reunião, certo, irmãos? Que domingo é o dia do Senhor. Bom, para mim, domingo é igual a todos os outros dias. Para mim não tem esse. Para mim, sábado e domingo, tudo é igual, certo, irmãos? Porém, eu tenho um pensamento comigo. Isso é uma parte que eu faço. Você não é obrigado você fazer, eu faço. Eu não faço uma cerimônia como os judeus. Eu não estou em Israel, né? Eu estou em Portugal. Eu sou cristão. Se bem que o messiânico ele mistura um pouco do cristianismo com o judaísmo. Mas eles creem em Jesus Cristo, já é o suficiente, porque a salvação está no crer em Jesus Cristo. Os irmãos estão entendendo? Esse é o meu pensamento. Está escrito, pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie.
Ah, mas você fala, mas tem que ter obra. Sim, tem que ter obra. Mas sabe por que tem que ter obra? A obra da cruz. Jesus Cristo, ele veio, morreu na cruz, e pela fé, nós crendo em Cristo Jesus, somos envolvidos por aquela obra da cruz, e através de crermos na obra da cruz, somos selados com o Espírito Santo. E não digo o dom de linguagens, eu estou falando selados com o Espírito Santo, pela crença, pela fé. E de repente, os nossos frutos que outrora nós produzíamos, se eles eram maus, eles ficam bons. Se as obras que nós tínhamos eram más, imagina um ladrão, ele roubava, matava, fazia tanta coisa. Se ele crê em Jesus Cristo, ele vai melhorar, as obras deles vão melhorar. Mas ele não vai ser salvo por aquilo que ele está fazendo, mas porque Cristo fez através dele. Os irmãos estão entendendo bem? Uma transformação onde ele consegue produzir frutos. Por isso que fala da vara, da videira, a vara que não dá fruto corta, entende? Porque não está recebendo de Cristo. Cristo é a videira verdadeira. Certo, irmãos? Então nós temos que... Isso é muito profundo. É difícil de explicar. Mas então, irmãos, se nós fôssemos salvos pelas obras da lei, pelos sacrifícios da lei, o Senhor Jesus então teria vindo aqui em vão, não precisava ele vir, nós ia ter que praticar a lei até hoje, e nós seríamos então condenados, porque debaixo da lei, quem está debaixo da lei já está condenado, certo, irmão? Mas nós não podemos falsificar aquilo que está escrito. Dizer que domingo é o dia do Senhor, porque também não é. Se você provar para mim um versículo só, um versículo, não adianta você chegar lá em Atos e falar que os discípulos se reuniam todo o primeiro dia da semana para partir o pão. Irmão, isso daí não justifica nada, eles podiam se reunir qualquer dia. Só que eles tinham esse hábito de se reunir no primeiro dia da semana. Mesmo porque eles não podiam descansar no primeiro dia da semana, principalmente em Israel, porque primeiro dia da semana, domingo, todo mundo trabalha, irmão. Está entendendo? A lei e o calendário judaico é diferente do nosso. Totalmente diferente. Então, irmão, até o quarto século, presta bem atenção, até o quarto século, a igreja cristã primitiva, ela parava para fazer o Shabat. Não judaizando, mas agradecia a Deus conforme aquilo que eles sabiam naquela época. E eles não foram condenados por isso. Tanto isso eu falo para vocês, pode estudar, pode procurar em qualquer livro aí de história, pode procurar, você vai encontrar. As primeiras igrejas cristãs nasceram em Jerusalém. Se elas nasceram em Jerusalém, elas tinham que cumprir o quê? A lei de Jerusalém. A lei de Jerusalém, irmãos, a lei de Israel era toda baseada na Torá. Até a lei moral, a lei civil, tudo é baseado na Torá, irmão. Então, eles tinham que cumprir a lei da nação deles, e dentro daquela lei existia que tinha que guardar o Shabat, e que o Shabat ninguém trabalha. Tanto é que eu fui um dia lá, irmãos, no Israel, e no dia de sábado eles fechavam tudo e pronto, não tinha nada aberto. Tinha que comprar tudo na sexta-feira, antes das 6 horas. Depois fechava e só abria no sábado, depois das 6 horas. É assim, lá assim. Já os muçulmanos não, eles fecham a sexta e abrem no sábado. Os cristãos, tudo dividido. Os cristãos fecham no domingo e abrem na segunda. Vocês estão entendendo? Porque ali é o berço das 3 maiores religiões do planeta. Então, irmãos, dias, anos, horas, meses não salvam. Mas eu tenho o hábito, sim, de na sexta-feira à tarde dobrar o meu joelho e agradecer a Deus, como eu agradeço todos os dias, porém de uma forma mais aguçada, vamos dizer assim. Eu agradeço pela semana que eu passei, pela obra que Deus me deu de fazer, de trabalhar, ou de... Agora não estou trabalhando. Ou canto uns hinos, oro a Deus, quando eu não vou no culto.
Esse quartinho aqui meu, irmão, é o meu quartinho, é a minha igrejinha aqui. Né? Aqui eu oro, aqui eu canto hino, aqui eu faço vídeo, tudo pro Senhor. Aqui eu ligo pros irmãos que estão provados, recebo telefonema. Sábado eu tô aqui, quando eu não tô no culto. Certo, irmãos? Então eu respeito. Agora, domingo eu não respeito? Eu vou no domingo também, porque para mim todo dia é igual. Só que eu respeito. Só que a oração do sábado que eu faço, ela é um pouco diferente do domingo. Eu não faço aquele cerimonial como os messiânicos fazem, que eu acho que é bonito até. Que o esposo abençoa a esposa, abençoa os filhos. Né? Isso não tem mal. Irmão, que mal que tem fazer isso? Desculpa. Um esposo abençoar a sua esposa, abençoar os seus filhos, pegar a Bíblia, ler para eles, ensinar. Olha, irmão, olha que todos fizessem isso. Mas eu não vejo mal nenhum nisso. Aí você vai dizer, mas isso é espírito de religiosidade. Irmão, eu prefiro fazer isso do que deixar, se eu tivesse filho pequeno, claro, né? Do que deixar os filhos na rua, jogando bola com pessoas que eu não conheço, daqui a pouco oferecem drogas e outras coisas. Eu prefiro ficar com eles na minha casa, lendo as escrituras, ensinando. Eu prefiro isso, certo, irmãos? Agora cada um faz o que tem, o que acha. Então eu faço a minha guarda de sábado assim, porque eu estou no Ocidente, certo, irmãos? Não quer dizer que eu vou ser salvo por isso. Isso não é isso que vai me salvar. Mas se é uma coisa boa, que eu estou vendo que é bom, eu vou fazer. E eu não estou negando o Senhor. Sabe por quê que eu não estou negando o Senhor? Já falaram para mim, se você fazer isso, você está negando o Senhor, você está voltando, está querendo judaizar o Evangelho. Não estou judaizando o Evangelho, eu provo para você. Sabe por quê, irmão? Porque quem mudou essa lei não foi eu. Quem colocou domingo, irmão, você pode pegar lá em Daniel, no livro de Daniel. Bom, deixa eu ver se eu marquei isso aqui, para não precisar ficar folheando a Bíblia. Ora, irmão, está aqui, capítulo 7, versículo 25 do livro de Daniel. Você abre lá no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Está dizendo assim, que Daniel falou assim, profetizou assim, que se levantaria um homem que proferiria palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E agora, quem que mudou os tempos e a lei? Que lei que ele está falando aqui? Não era a lei da Babilônia, ele estava na Babilônia, irmão. Não era a lei da Babilônia, ele estava falando da lei de Deus. Agora eu vou falar uma coisa para você. Olha quem que mudou a lei. Até o ano 320, mais ou menos, as igrejas que eram cristãs, elas tinham esse sentimento de se reunirem no sábado, de fazerem culto no sábado. Enfim, não é que eles estavam guardando o sábado para salvação, porque sabiam que o sábado não ia salvar. O Senhor Jesus é que ia salvar. O sábado era um dia de descanso apenas, irmãos. Era só um descanso. E eles respeitavam aquele dia de descanso, porque eles trabalhavam a semana inteira, estavam em Jerusalém, parava tudo, eles iam descansar. É que nem nós aqui em Portugal, nós estamos aqui. A pessoa trabalha a semana inteira, chega no domingo, ele vai descansar, não é? Mas por que Constantino mudou? Que dia que foi mudado isso? Porque não era assim, tá? Então foi mudado, não foi pelos apóstolos. E não existe versículo na Bíblia que diz isso. Não existe versículo na Bíblia. Você pode procurar. Eu quero um versículo específico. Um versículo específico. Não é dizer, porque no dia do Senhor... Não. O dia do Senhor é todo dia. Pode ser domingo, pode ser sábado, pode ser terça. Eu quero um versículo que fala de descanso. Você não vai achar. Domingo não é descanso. Domingo todo mundo trabalha lá. Então você não vai achar. Então eu também não estou dizendo que você vai ser condenado porque você está descansando no domingo. Para mim você pode descansar, pode trabalhar, pode fazer o que você quiser. Você estando com Jesus Cristo, louvado seja Deus. Agora, se você tivesse oportunidade, eu vou ser sincero, se eu trabalhasse numa empresa e tivesse oportunidade de trabalhar só até sexta, eu ficaria feliz, porque eu ia fazer com liberdade aquilo que eu sinto. Eu não vejo mal nenhum nisso. Eu não vejo isso judaizar o Evangelho. Judaizar o Evangelho é quando a gente quer cumprir
É tudo. Está escrito lá, alimentação enfim, e fazer rituais e oferecer holocausto, não é? Isso aí é diferente, irmão. Agora, para participar de festas, essas coisas, olha, se nós estamos no Brasil, não tem as festas lá? Por exemplo, Natal. Quem que diz que dia 25 foi o dia do nascimento de Jesus Cristo? É um absurdo, irmãos. Isso aí foi Constantino também. E os cristãos falam que é. Ah, porque tem que ter um dia, mas o Constantino que escolhe, você diz amém. Eu não concordo, me perdoe, cada um faz o que sente. Você é livre. O evangelho que eu prego aqui, irmão, não é um evangelho de religiosidade. É o evangelho de Cristo. Você comemora lá o dia que você quiser. Entendeu, irmão? Porque para mim, Jesus Cristo nasce todo dia. Agora, eu vou explicar para você. No dia 7 de março do ano de 321, depois de Cristo, que o imperador Constantino proclamou o domingo como dia do Senhor, com o objetivo de organizar o calendário semanal. Constantino, 321, ano 321 depois de Cristo. Até o apóstolo Paulo não era no sábado. Constantino para mim não representa nada. Ele mudou tudo. Ele mudou o mandamento, ele mudou os dogmas da igreja. Tanto é que houve a reforma protestante. Por que houve? Porque houve a reforma. Porque, na verdade, Constantino havia criado uma outra igreja. Ele saiu da igreja que deveria ser e criou outra igreja. E depois, o tempo foi passando e a igreja romana foi se transformando. Como agora, a igreja romana já é outra igreja. Vocês sabiam disso? Basta você analisar o que esse Papa está fazendo aí, você vai ver que a igreja romana é outra igreja. Você procure na internet o Vaticano II, você vai ver como é que Cristo está lá na frente. Aquilo não parece Cristo, aquilo lá parece um demônio do que Cristo, aquela coisa que está lá na frente, irmão. Me perdoe de falar assim, porque o que eles fizeram ali foi totalmente... Ainda que antes tinha uma aparência de santidade, né? Mas agora, do jeito que está, me desculpem os católicos, irmãos. Meus irmãos católicos aí, pessoas católicas, me desculpem, mas esse Papa Francisco aí, o que ele está fazendo, ele está destruindo a igreja romana, certo? E isso vai chegar ao ponto que o anticristo vai tomar conta e vai pegar essas igrejas evangélicas também que estão debaixo da mesma mãe que é essa Babilônia romana, certo, irmãos? Eu digo para vocês, porque, por exemplo, irmãos, olha, Constantino, a princípio, também não existia imagens na igreja. Ele tirou todas as primeiras igrejas, irmãos, eram igrejas que eram as basílicas, né, que existiam, que eram lugares de reuniões e até mesmo lugares para reuniões a deuses estranhos. Então foi tirado todos aqueles deuses estranhos e foram constituídos lugares para culto, certo, irmão? Cristão, mas um cristianismo totalmente diferente já, com uma outra liturgia, com uma outra forma, com costumes diferentes, não era aquele. E muitos pensam que Lutero foi um dos primeiros que começou a reforma. Não foi Lutero. Quem foi os valdenses. Já existiam os valdenses, mas os valdenses eram pobres. Lutero era um bispo, era um monge. Então é lógico que ele teve mais ascensão dentro desse trabalho e apareceu o nome dele, porque os valdenses não iam ter ascensão nenhuma, porque eram homens lavradores. Então Deus se usou de Lutero. Porém, quando ele rompeu com a igreja romana, ele trouxe consigo alguns costumes que hoje nós percebemos que várias igrejas evangélicas têm. Por exemplo, por que Constantino mudou para domingo? Porque Constantino, procure na história, ele adorava o Deus Sol. Certo, irmãos? O Deus Sol. E domingo era o dia do Deus Sol. Vocês sabiam disso? Por isso que em inglês você vai ver assim, ó, Sunday. Sun é sol, day é dia, dia do sol. Sunday. Constantino adorava o sol. Então, para que não ficasse, para se adequar, que está dizendo claro, para adequar o calendário,
semanal, ele colocou domingo para se... Não quebrou essa data festiva. 25 de dezembro a 6 de janeiro era comemorado o dia do Sol Cistos. Procura na história. Esse dia do Sol Cistos era uma comemoração feita ao Deus Sol. Certo, irmãos? Então Roma aderiu ao dia 25. Mas se você for procurar, faça uma pesquisa, veja se eu estou falando errado. A igreja ortodoxa, católica ortodoxa, ela tem outro papa, tá? Ela não é o Papa Francisco, ela é outro papa. A igreja ortodoxa é uma igreja que tem um papa com uma barba bem grande, ela tem muito na Rússia. Sabe que dia que é o Natal deles? É 6 de janeiro. Por quê? Porque o dia do solstício começa em 25 ou 24 de dezembro, por aí, e vai até 6 de janeiro. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, tudo isso tem um motivo, tem uma história. Eu não quero aqui dizer para vocês que vocês são obrigados a guardar o Shabat. Não, eu não sou nenhuma pessoa que vai falar isso, porque Deus é que tem que colocar no coração de cada um. Eu faço isso. Mas você trabalha no sábado? E aí? Mas os adventistas nem trabalham no sábado. Bom, adventista, eu não estou falando que eu sou adventista. Adventista tem lá muita coisa que eu não concordo. Por exemplo, exclusivismo. Quer dizer que todas as igrejas, só porque não guardar o Shabat, vai para o inferno? Não. Eu conversei com um rabino, irmãos, que é messiânico. Não é nada disso, irmão. Isso daí, ele falou para mim, fica na vocação em que você foi chamado. Quer dizer, se eu estou aqui em Portugal e aqui é domingo, eu vou ficar no domingo. Eu não tenho como mudar a lei daqui. Agora, se o governo mudasse a lei e falasse, olha, agora o dia de descanso vai ser no sábado, aí é diferente. Mas dentro do meu conceito espiritual, eu respeito o sábado. Sabe por quê? Porque Deus falou, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Inclusive, Deus foi mais duro. Ele falou que ninguém podia fazer nenhum tipo de obra. Só que o Senhor Jesus Cristo, o que ele fez? Ele veio cumprir o sábado direitinho e ele deixou o sábado como um sinal que ele, Jesus Cristo, agora era o descanso. Mas ele não tirou o sábado, deixou ali. Quer dizer, se eu não puder fazer como o Senhor falou, eu tenho Jesus Cristo que é o meu respaldo. Eu descanso nele. Está entendendo? Então o que acontece? Se eu precisar trabalhar no sábado, eu não vou transgredir. Porque eu já agradeci na sexta-feira. Eu me sinto assim, pronto. Posso trabalhar, posso fazer. Agora, se eu tiver um trabalho que eu posso ser livre, melhor ainda. Eu vou ler a Bíblia, vou estudar a Bíblia, vou fazer visita. E no domingo também, e se for preciso na segunda. Porque para mim não tem dia específico. Apenas eu estou agradecendo pelo Shabat. Porque daí o que acontece? Eu estou cumprindo os 10 mandamentos todos. Se você pegar uma Bíblia romana, certo, irmão? Uma Bíblia romana, você vai encontrar escrito assim. Eu vou ver se eu acho aqui nesse telefone aqui, irmão, uma Bíblia romana que fala. Vamos ver. Quer ver? Vamos ver se eu acho aqui. Se eu achar, já vou mostrar para vocês agora, irmão. Como eu estou falando a verdade, eu não estou aqui criando coisas. Ó. Eu não estou mandando vocês guardar o sábado também. Ninguém mandou eu guardar o sábado. Eu fiz porque eu senti. Quer ver? Eu vou mudar aqui. Ó. Eu vou mudar a forma de falar aqui. Lembra-te do dia de domingo para o santificar. Quer ver? Vamos ver. Ó. Terceiro mandamento. Eles dividiram aqui, ó. Terceiro mandamento, aqui já é da Igreja Católica. Ó. O nome domingo é citado na Bíblia. Terceiro mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Está dizendo aqui, né? Agora está dizendo aqui, ó. Quer ver? Lembra-te do dia de domingo. Eu vou colocar até um som aqui para vocês ouvirem. Vamos ver.
conforme, conforme, meu Deus, tá difícil, irmão. Só um momentinho, tá? Tá difícil aqui, irmão. Conforme a igreja romana. Lembra-te do dia de domingo para o santificar. Em áudio, por favor. Ó, presta atenção. Vou dar uma pausa aqui. Presta atenção agora o que esse diácono da Igreja Católica vai falar, irmão. Na Bíblia de sábado. Vamos ver o que ele vai falar aqui. O terceiro mandamento diz que nós devemos guardar o dia santo de Deus, o domingo. Lá do livro do Gênesis, eu vou tentar colocar mais alto, tá? Vocês escutaram, né? O dia santo de Deus, o domingo. Agora vamos ver o que está escrito aqui na nossa Bíblia. Vamos ver assim. Aqui diz o terceiro mandamento. Agora veja como houve uma modificação na lei. Ó, vocês querem ver? Preste bem atenção. Eu vou tentar aqui novamente dar uma pausa para não atrapalhar. Os irmãos querem ver como está escrito na Bíblia Católica? O mesmo mandamento. Terceiro mandamento. Lembra-te do dia de domingo para o santificar. Quem escreveu isso? Agora eu pergunto para vocês. Daniel, o que ele falou aqui? O que ele disse? Vamos lá ver? Daniel capítulo 7, versículo 25. Proferiria palavras contra o Altíssimo, contra os santos do Altíssimo, e mudaria os tempos e as leis. Qual lei que ele estava falando? Se ele estava em Babilônia, cativo. Essa visão ele teve perto do rio Tigre, ou do rio Eufrates. E agora? Então eu não quero dizer que você tem que guardar o sábado. Eu quero dizer que você tem que ter uma consciência que domingo não é dia do Senhor. Ah, mas é o dia que o Senhor ressuscitou, então é o dia... Bom, tudo bem, você pode, não tem problema nenhum, mas não coloca esse nome dia do Senhor. É um dia, porque todos os dias são do Senhor. Agora eu já vi irmão do ministério falar que o domingo é dia do Senhor. Então você está de acordo com a Bíblia romana. Perdoe, mas está de acordo com a Bíblia romana. O dia do Senhor, o dia mesmo do Senhor é o sábado, não é o domingo. Domingo apenas Jesus Cristo ressuscitou. Por quê? Porque Jesus Cristo jamais ressuscitaria no sábado, porque sábado seria o dia de descanso. E mesmo que ele ressuscitasse, ele ressuscitaria no sábado depois das 6 horas, que já seria domingo. Vocês irmãos estão entendendo? Então, irmãos, eu estou passando isso aqui porque alguém já me perguntou. E nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Eu não quero dizer para vocês que vocês estão errados, que nada disso. Nós não somos salvos pelas obras da lei. Já disse isso várias vezes. Mas só para ficar de ensinamento para vocês. Porque se eu colocar aqui, ó, aqui eu coloquei Bíblia Católica. Mas se eu colocar aqui, ó, se eu mudar aqui, ó, quer ver? Ó, quer ver uma coisa? Se eu pegar os 10 mandamentos aqui, ó, 10 mandamentos da Bíblia aqui, é uma obrigação nós sabermos, tá, irmão? Os 10 mandamentos da Igreja Católica, mas eu quero os 10 mandamentos do livro de Êxodo, não é da Igreja Católica, tá, irmão? O livro de Êxodo. Olha só, é totalmente diferente, quer ver? Os 10 mandamentos da Bíblia. Tomara que eu pegue a Bíblia certa aqui, né, irmão? Ah, eu peguei Católica de novo aqui. E eles fazem de tudo para esconder. Mas eu posso pegar aqui, irmão, na nossa Bíblia mesmo. Eu estou com a Bíblia na mão aqui. Mas eu gosto às vezes de olhar aqui porque a letra é maior, sabe, irmão? Eu gosto de olhar aqui porque a letra aqui é bem maior. Vamos lá. E Opus Dei vai ser católico. Vai ser católico. Esse aqui é católico. Opus Dei. Não tem. Você
Tá entendendo, irmão? Olha aqui, na Opus Dei, na Igreja Católica, eles modificaram muito o mandamento. Olha aqui, ó. Eles colocaram, eu sou o Senhor teu Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, não fala da imagem, não farás imagem, não fala. Ó, não invocar o nome do Senhor teu Deus em vão, santificar os domingos e as festas de guarda. Vamos ver na Bíblia mesmo, na Bíblia que nós usamos, na original, vamos ver a nossa Bíblia, irmão. Porque nós não podemos ficar mudando as coisas assim. Ou nós somos crentes ou nós não somos, irmão. Me perdoe. Eu não estou falando que isso vai salvar. Mas nós não podemos, temos que aprender certo, irmãos. Eu não estou dizendo que sábado vai salvar ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Mas eu agradeço sim na sexta-feira. Quem quiser achar ruim, não tem problema nenhum. Eu não estou transgredindo a lei. Eu não estou transgredindo a lei, irmãos. Sou sincero para os irmãos, não estou. Por que eu não estou? Porque a palavra de Deus diz que é o sábado e eu agradeço a Deus na sexta, de acordo com o calendário judaico. Eu não estou atrás de Constantino. Constantino não morreu por mim na cruz. Quem morreu por mim na cruz foi Jesus Cristo, não foi Constantino. E nem tampouco os pais da igreja do passado, lá, que dizem que eram pais da igreja. Que muitos deles fizeram coisas que só Deus para ter misericórdia, né? Houve muita confusão, irmão. Por isso que nós temos que ter cuidado para não habitar em templos feitos por mão de homem. Não ter só confiança em templos feitos pelas mãos humanas, não. Nós temos que confiar no Senhor, estar firme em Jesus Cristo e saber que é Ele que salva. Não é dia, não é mês, não é ano, não é festa, não é nada. Mas também não podemos negar também que está escrito que... Senão aí nós estamos sendo mentirosos. E o mentiroso vai para onde, irmão? Vamos acreditar em quem? Agora, na mentira de Satanás? Não. Então os irmãos meditam nisso. Já vou encerrar porque está ficando longo esse vídeo, né, irmão? Daqui a pouco ninguém nem quer mais assistir também. É assim, irmão. Infelizmente é assim. Quando a gente está falando uma coisa que traz interesse para a salvação, infelizmente as pessoas não querem, não gostam. Bom, vou dar mais uma pausa aqui para não ficar grande, tá? Um momentinho. Agora eu vou ler os 10 mandamentos, que são realmente os 10 mandamentos, tá? Estão na nossa Bíblia. Os irmãos, prestem atenção, tá, irmão? Porque aí houve uma mudança na lei, tá bom, irmãos? Então nós vamos lá. Agora vamos fazer primeiro uma nota. A Igreja Católica conta o primeiro e o segundo mandamento como um só. Já está errado. Eles contam o primeiro e o segundo, eles colocaram como um só. Por causa da idolatria, certo, irmão? Como se dividissem o 10º em 2, fazendo distinção entre cobiçar a esposa e cobiçar os bens de alguém, certo? Nós temos que entender isso daí também. Eles fizeram coisas que não estão corretas. Vamos fazer certo. Primeiro mandamento. Tá? Êxodo 20, versículo 2, 17 e também Deuteronômio 5, 6 e 21. O Senhor é o teu único Deus. Não terás outros deuses. Não farás para ti nenhuma ídolo para adorar. Esse é o segundo. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, guardarás o 7º dia para Deus, não trabalharás nesse dia. Tá? Quinto, honra o teu pai e a tua mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra. Né? Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. 8, não furtarás. 9, não darás falso testemunho contra alguém. 10, não cobiçarás o que pertence a outro. Certo, irmãos? Agora vamos ver a diferença. Vocês prestaram bem aí o que está escrito. Vamos ver agora da Igreja Católica. Presta atenção. Agora vamos ver o que eles fizeram. Vamos ver o que eles fizeram. Certo, irmão? Segundo a doutrina romana. Certo, irmão? Segundo a doutrina romana, não segundo a lei de Deus. Por isso nós temos que tomar cuidado, irmãos.
Aqui fala, eles falam que é domingo. Quem que mudou isso? Eu vou no Opus Dei agora, tá? Que é da Igreja Católica. Agora eles vão colocar aqui, ó. Eles vão colocar diferente, olha só. Já no começo, ó. Olha só. Vamos ver se nós achamos aqui, porque eu acho que nem tá aqui, viu, irmãos? Eu dou mais uma parada e nós continuamos. Tá? Ó, aqui não fala de idolatria, aqui fala amar a Deus sobre todas as coisas, não fala amar o próximo como a ti mesmo, não invocar o nome santo, nome de Deus em vão, não fala, não farás para ti imagem de escultura. Aqui eles mudaram, esse aqui era para ser o quarto. Eles mudaram um para esse ficar o terceiro. Ó, santificar os domingos e as festas de guarda. Não está diferente? Não cometer adultério, não roubar, não levantar falso testemunho, guardar a castidade, os pensamentos e os desejos, e não cobiçar as coisas alheias. Houve muita mudança aqui. Então, cumpre o quê? Daniel, capítulo... Onde está aqui? Daniel, capítulo 7, versículo 21. E mudará a lei e os tempos do Altíssimo. Vai lá em Daniel, capítulo 7, 25, você vai ver. Então, irmãos, não estou querendo dizer que se você tem que guardar, mas pensa bem. Outra coisa, você vê igrejas evangélicas, desejam um Feliz Natal, eu não sei o que, irmão. Jamais, eu não estou dando doutrina aqui, mas você acha que Jesus Cristo nasceu dia 25 de dezembro em Israel? Não, isso não tem lógica, irmão. Isso daí, você falar isso para um judeu, ele vai rir de você, sabe por quê? Está dizendo na Bíblia que eles deixaram os pastores, deixaram as ovelhas no campo. Você sabia que em Israel, em dezembro, é tão frio que às vezes a temperatura, às vezes até cai neve? Como é que ele ia deixar a ovelha fora do curral no inverno? Só por aí você já vê, irmão. Está errado. Jesus deve ter nascido lá por setembro, por aí, irmão. Tá? Mas dezembro é impossível. Porque senão estaria escrito uma mentira aqui. Que os pastores estavam no campo pastoreando as ovelhas. É mentira. Eles não pastoreiam ovelhas no mês de domingo, no mês de dezembro. Irmãos, e por que então? Porque Constantino queria comemorar a festa dos solstícios, que fazia parte do deus de Baal, de Nimrod, bisneto de Noé, que era um grande caçador, que tem uma tradição sobre isso, que a sua mãe Semíris, que hoje ela existe, a imagem dela existe por vários lugares. Se você vê a imagem da Liberdade, Estados Unidos, é a mesma deusa Semíris. Se você vê aquelas imagens, está no Brasil, você vê aquelas imagens da Havana, é a mesma deusa Semíris. Você vai, pega o real, você olha, você vê, não sei como é que está hoje, mas aquele real tinha antigamente a foto da deusa Semíris. E ela teve relacionamento com Nimrod. Eu não vou contar a história, porque senão vai demorar muito. E você acha que é sério? Ah, mas nós temos que ter um dia para... Não é pecado nós termos um dia para comemorar o nascimento do Senhor. Tudo bem, eu acho que também não é pecado. Agora, você comemorar, você sendo um cristão, eu acho que não era bom. Agora, se você for convidado na casa de um parente, você pode ir. Você não vai lá para comemorar o nascimento do Senhor Jesus, você vai lá visitar o teu parente. Nós temos que ter consciência, irmão. Nós temos que ter consciência limpa. Porque se eu tenho consciência, eu entro até dentro da igreja católica para pregar para o padre, como eu já entrei. Entendeu, irmão? Para mim aquilo ali não é nada. Se colocar uma comida para mim ali, eu como. Eu agradeço a Deus e como. Ela não foi oferecida ao ídolo. Eles estão comendo por causa do Natal? Eu estou comendo porque eu estou com fome. Para mim pode ser qualquer hora. Eu vou agradecer a Deus porque eu agradeço em todo lugar, tá, irmão? Eu vou no restaurante, dobro meu joelho, abaixo a minha cabeça, não dobro meu joelho.
abaixo a minha cabeça e agradeço a Deus. Entenderam, irmão? A lei não é a lei que vai te salvar, é Jesus Cristo. Não crie problemas no Natal com seu parente, com seu esposo, com teu filho, com a tua filha. Eles querem que faz uma ceia? Faça uma ceia como se fosse uma janta. Para você é a mesma coisa que nada, entendeu? Vai do que você coloca aqui dentro. Veja bem o que aquele servo que foi Naamã, quando foi procurar o profeta, que ele estava com lepra, e o profeta mandou ele mergulhar 7 vezes no Jordão, e ele nem queria. O que aconteceu? O que o profeta falou para ele? O que o soldado dele falou? Mestre, Senhor, se ele pedisse coisa pior, tu não faria? Não custa nada. Ele fala, mas lá na minha cidade tem o Farfar, tem o rio de Damasco, muito melhor que esse aqui. Não, mas ele mandou mergulhar, mergulha. Ele pegou, mergulhou, né? Ele pensou que o profeta ia lá e ia pôr a mão na cabeça dele. O profeta só mandou ele tomar 7 vezes banho no Jordão e pronto. Irmão, ele tomou. Deus libertou ele. Ele foi lá falar com o profeta, falou, agora eu creio no Senhor Deus de Israel, mas nisto perdoe o teu servo. Ele falou, que o meu rei já é velho, e eu tenho que entrar com ele no templo do Deus dele, e quando ele se inclina, eu tenho que me inclinar junto com ele, porque senão ele cai. Aí o profeta falou para ele, vai em paz, pode fazer. Por quê? Porque Deus conhecia o coração dele, irmão. Então, nós temos que ter, por isso que Paulo falou, nós temos que ter ciência. Infelizmente, a igreja que nós servíamos, ela não nos ensinava isso. Então, criava confusão entre famílias, intriga. Nós não precisamos criar intriga com ninguém. Está te convidando? Vai lá, agradece a Deus e come, pronto. Falou Feliz Natal, Deus te abençoe também, fica com Deus. Usa aí, em vez de você falar Feliz Natal, fala Deus abençoe, pronto. Não está entendendo, irmão? Nós temos que evitar essas coisas de religiosidade. Agora, o Shabat é uma coisa que eu guardo, eu tenho comigo em qualquer lugar. Se eu estiver na tua casa, você vai ver na sexta-feira, eu vou entrar no quarto, vou ajoelhar, não vou ficar lá 1 hora inteira, vou agradecer diferente, vou agradecer diferente mesmo. Falar, Senhor, eu te agradeço de todo o meu coração. Eu não estou podendo fazer, eu não faço cerimônia de Shabat, eu sou um gentil, embora eu seja sefardita, mas eu quero te agradecer, Senhor, porque nesse dia de hoje eu me lembro que tu criaste todas as coisas e que tu foste, Senhor, aquele que fez tanta coisa bonita nesse mundo e o homem contaminou tudo, mas graças eu te dou que tu mandou Jesus Cristo, o Senhor do Shabat, para consertar tudo, e hoje eu descanso nele. Te agradeço por tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Pronto. Eu não estou em Jerusalém. E eu aprendi isso com o rabino. Ele falou, você não tem... Como você vai fazer isso? Como é que eu vou fazer isso aqui, irmão? Imagine, aqui não tem como eu fazer. Embora eu sou casado, a minha esposa ainda não entendeu essas partes, e outros também vão achar que eu estou querendo ser adventista, e não é nada disso, irmão, não é nada disso. Eu não sou adventista, eu não sou nada, eu sou de Jesus Cristo e prego Jesus Cristo, e só estou te ensinando para você não cair nessa, dizer que domingo é dia do Senhor. Eu ouvi um ancião falar isso. Dia do Senhor é todo dia, irmão. Nós temos que servir a Deus em nome de Jesus Cristo, para salvação, pela graça e pela obra. Mas sabe qual obra? Não a nossa, a obra da cruz. Aquela obra lá que faz gerar frutos em nós. Não é as nossas obras particulares, não. É Jesus Cristo. Através da morte e ressurreição, ele gera em nós, pelo Espírito Santo, frutos para a glória do seu nome. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.